Oi gente, tudo bem? Nossa primeira aula do segundo bimestre, primeiro ano. Bora! Vamos falar hoje sobre a relação indivíduo e sociedade. Nós vamos nos basear em Emily Durkheim. Na verdade, esse bimestre inteiro nós vamos falar sobre Emily Durkheim. Esse carinha aqui, ó. O objetivo dessa aula é que você compreenda como a sociedade influencia o comportamento dos indivíduos e também entender o conceito de fato social com Emily Durkheim. Você já percebeu que existem muitas coisas que fazemos todos os dias sem parar para pensar por que fazemos tais coisas? Por exemplo, usamos roupas em público, cumprimentamos as pessoas quando chegamos em algum lugar. Ficamos em silêncio em uma sala de aula esperando a nossa vez de falar. Bom, é isso que se espera, né? Esses comportamentos parecem naturais, mas na verdade foram aprendidos na convivência social. Cada sociedade cria padrões de comportamento, ou seja, maneiras consideradas corretas de agir. E esses padrões dizem às pessoas como se vestir, como falar, como andar, como se comportar em determinado lugar. O que é considerado certo ou errado é a sociedade também que determina. Essas regras não surgem de uma única pessoa, elas são construídas coletivamente ao longo da história. Por isso, quando vivemos em sociedade, acabamos nos adaptando aos valores, às normas e aos costumes daquele grupo local. Por exemplo, em uma biblioteca se espera silêncio. Em um estádio de futebol é normal gritar. Em um velório, as pessoas costumam agir com respeito e silêncio. Isso mostra que o nosso comportamento muda de acordo com as regras sociais de cada situação e de cada cultura. E eu diria mais, de cada local, de cada lugar em que nós nos encontramos. Vamos falar do tema principal da nossa aula. Essa foi apenas uma pequena introdução. Se você ouviu um ronquinho, é o vira-lata sociológico que está bem aqui atrás de mim. Vamos lá, vamos falar sobre a relação entre indivíduo e sociedade. Para a sociologia, existe uma relação constante entre indivíduo e sociedade. O indivíduo faz parte da sociedade, mas ao mesmo tempo ele é influenciado por ela. A sociedade transmite valores, normas, tradições e formas de comportamento, que nós falamos na introdução. Desde que nascemos, aprendemos essas regras através da família, da escola, da religião, da mídia e dos amigos. Assim, muitas das nossas escolhas são resultados, são influenciados pela cultura e pelo momento histórico em que nós vivemos. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de fato social. O sociólogo francês Emily Durkheim explicou esse fenômeno através do conceito de fato social, que é o quê? O fato social, ele é coercitivo, ele é exterior e ele é geral. Tem que ter essas três características que nós falaremos pormenorizadamente numa aula separada só para isso, tá bom? Para não fazer confusão na sua cabeça. Bom, eu sei que você deve estar numa curiosidade tremenda para entender melhor o que é fato social, mas nós teremos um vídeo só para isso, tá bom? Então, fato social é um conceito central, é um conceito maravilhoso criado por Durkheim, por Emily Durkheim. O fato social é um objeto de estudo da sociologia e se refere à maneira de agir, pensar e sentir que não dependem da vontade individual, sendo externas, coercitivas
e gerais. Exemplo para você entender o que é um fato social. Isso pode estar incluso em leis, costumes, moda, língua. Por exemplo, você fala português e você fala português muito bem. Eu te entendo, você me entende, certo? Você nasceu aqui no Brasil e você aprendeu a língua materna, que é o português. Então, a nossa língua, para nós, ela é um fato social. Por quê? Porque ela é coercitiva, ela é geral e ela é exterior a você. Quando você nasceu, a língua materna já existia, você foi obrigado a aprender para você se comunicar, ou seja, ela é coercitiva e ela é geral, todo mundo fala português. Entendeu aí o que é um fato social? Então, para ser um fato social é preciso ser exterior, coercitivo e geral, é generalizado, beleza? Então, na próxima aula eu vou explicar direitinho o que é a exterioridade, o que é a coercitividade, o que é a generalidade, certinho? Então, Durkheim argumentava que para estudar a sociedade era necessário considerar os fatos sociais como coisas, analisando de forma objetiva as estruturas que moldam o comportamento humano, que pode ser as normas, a manutenção da ordem, pode ser também as patologias, a violência, o crime, tudo isso pode ser estudado, certinho? E tudo isso pode ser estudado através dos fatos sociais, beleza? Então vamos continuar a nossa aula. Então, fato social é toda forma de agir, pensar e sentir que existe numa sociedade que influencia o comportamento das pessoas e que exerce certa pressão sobre os indivíduos e que é geral para todos. Ou seja, são regras sociais que orientam como nós devemos agir. E muitas vezes nós seguimos essas regras sem nem mesmo perceber. Vamos ver agora alguns exemplos de fato social em nosso cotidiano, para que você possa entender. Vamos lá. Exemplos bem simples do dia a dia. O uso do celular. Hoje é comum todos os jovens utilizarem redes sociais. E isso se torna quase uma regra social entre os grupos. O modo de vestir também é um fato social. Existem muitos estilos que se tornam moda entre os jovens. E muitas pessoas seguem essas tendências para se sentirem parte do grupo. Normal isso, né? Se a sua mãe comprar uma calça de shopping para você, você não vai usar. Se a sua mãe comprar uma calça santropeito para você, você também não vai usar. Porque faz parte de uma outra geração e você vai se sentir desconfortável em usar uma roupa que a galera não esteja usando. Vamos falar sobre os comportamentos na escola, que também está dentro ainda dos nossos exemplos. Levantar a mão para falar, respeitar o professor ou seguir horários são exemplos de normas sociais dentro do ambiente escolar. Respeitar o sinal de trânsito, mesmo quando não há polícia, as pessoas vão parar no sinal vermelho, porque essa é uma regra da sociedade. Para concluir, nós podemos dizer que não vivemos isolados. Você já percebeu que nós não vivemos isolados. Nossas atitudes, comportamentos e até as formas de nós pensarmos são influenciadas pela sociedade. Não há como falarmos que não somos influenciados pela sociedade, porque nós somos. Então, para Emily Durkheim, entender esses padrões é fundamental para compreendermos como a sociedade funciona. Assim, a sociologia busca estudar justamente essa relação entre o indivíduo, suas ações e as regras sociais que organizam a vida coletiva. E aí, você já consegue identificar algum fato social presente no seu dia a dia, na escola ou nas redes sociais? Essa foi a nossa aula de hoje. Ela é apenas uma introdução, porque toda a temática desse bimestre é o indivíduo e a sociedade. E dentro desse tema nós vamos estudar solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, fato social, a ética protestante, o espírito do capitalismo. Nós vamos estudar uma série de coisas dentro desse tema indivíduo e sociedade.